Boa tarde, pessoal. No vídeo anterior, nós vimos como se criam as funções. Então, quando a gente vai criar uma função, a gente pensa o seguinte: existe algum trecho de código que realiza uma ação específica? Existe. Então, eu identifiquei que esse trecho de código eu posso separar, criar uma função para ela, e aí eu faço o seguinte: tem algum valor nessa função que vai ser usado em outro lugar? Se tem, essa função tem retorno. A outra pergunta que a gente faz é: existe algum dado que eu vou utilizar dentro dessa função que foi definido fora dela? Se tem, a gente cria o parâmetro. Legal, a gente entendeu. Mas uma dúvida que é muito comum quando a gente está aprendendo funções é como é que se realiza a chamada delas. Aonde eu vou chamar a minha função? Normalmente, em sala de aula, eu chamo 4 alunos para fazer uma representação de como funcionam as funções. Por que eu faço essa representação? Porque é legal a gente abstrair como ela funciona. Eu gosto de pensar, quando eu estou codificando, que as coisas são vivas, que elas se movem. E essa é uma forma interessante de se abstrair, porque a gente não fica muito direcionado só no papel, só em código em si. É legal ter essa visãozinha na nossa cabeça. Então, como a gente não tem alunos aqui, né, por motivos óbvios, então eu vou utilizar esses personagens aqui, que fique claro que são do meu filho, ok? Então, imagine que cada um desses personagens é uma função. Okay? Então, essa aqui vai ser a função main, essa aqui vai ser a função ler ano de nascimento. Vamos usar aquele exemplo do vídeo passado. Então, essa função é o ler, essa função calcula a idade do usuário e essa função apresenta a idade na tela. Então, cada uma dessas funções tem a sua tarefa e cada um sabe o que deve fazer. Como essa aqui é a função main, quando o código for executado, então é por ele que vai começar a ser executado o meu programa. Então, essa função aqui, ela tem as instruções. Então, esse personagem vai seguir as instruções dele. Qual que é a primeira instrução que tem, se a gente pegar o nosso exemplo anterior? Tem a declaração das duas variáveis, ano e idade. Então, ele vai ter aqui uma caixinha, né, como se fosse uma variável, como se fosse uma caixinha. Ele vai ter uma caixinha aqui para armazenar a idade e uma outra caixinha para armazenar o ano de nascimento dele. A segunda tarefa que ele tem que fazer, a segunda instrução, é chamar essa função. Então, ele vai vir até essa função aqui e vai mandar essa função ser executada. Então, opa, aqui tem a função ler. Então, ele vai até a função e fala: função, você vai ser executada. E agora, ele para o que está fazendo e essa função vai ser executada. E nessa função tem o quê? Tem lá a declaração do ano, da variável ano. Aí tem um printf, digite o seu ano de nascimento. Vai ter um scanf. Nesse momento, o usuário digita um valor, por exemplo, 1975. Esse valor vai ser armazenado na variável ano dessa função aqui. Então, ele vai esperar o usuário digitar alguma coisa. Vamos supor que ele digitou 1975. Quando a última instrução dele é retornar o valor que está na variável ano, que é o 1975. Então, quando tiver o return ano, ele vai retornar para a função que chamou ele, que é a função main, vai retornar o 1975. É como se a variável ano dele fosse uma caixa, tivesse o número 1975, e ele joga para essa função o 1975. E essa função aqui vai pegar o 1975 que ele retornou e vai colocar dentro da variável ano dela. Tudo bem? Pronto, agora eu estou com a variável, com o valor aqui 1975 armazenado. Então, ele acabou de executar, volta para a função main. Por que volta para ele? Porque foi ele que chamou essa função. E agora vai continuar a executar. Ele vai executar a função calcular. Então, ele vai pedir, né, vai ordenar ou vai pedir que a função calcular seja executada. A função calcular precisa do valor que está nele aqui, precisa desse 1975 que está aqui para fazer o cálculo. Então, quando essa função for mandar essa aqui ser executada, ele vai passar o 1975 para ele. Ele passa o valor 1975 para ele,
Essa função armazena o 1985 na variável ano dela, ou variável A, qualquer que seja o nome, ele vai armazenar. Na segunda linha dele, ele vai fazer o cálculo, então idade recebe 2020 menos o ano que foi passado para ele, vai ser 45, e agora ele vai dar o return da idade. Quando ele retorna, ele vai retornar para quem? Para quem chamou essa função, que foi ele. Então ele vai retornar o número 45 para a função main. A função main vai pegar o número 45, vai atribuir a variável idade dele, então agora na variável idade dele, na caixinha idade dele, vai ter o valor 45. E agora ele continua a executar para a próxima linha dele, que é a linha apresentar. E aí ele manda a função apresentar ser executada, para isso ele precisa passar o valor 45 para essa função. Essa função vai pegar o 45, armazenar na variável idade dele, que é o parâmetro dele, e aí ele vai executar o printf. Printf, idade. Ele vai apresentar a idade. Quando esse aqui acabar de executar o que tem que fazer, ele não vai retornar nada para a função que chamou ele. Mas ele vai voltar para cá. Então, opa, acabei. Agora volta para essa função aqui, e ele continua a executar o que tinha que executar. Não tem mais nada, acabou o programa aí. Tudo bem? Um detalhe muito importante, pessoal, é o seguinte: cada função tem as suas instruções. Cada função tem as suas variáveis. E as variáveis dessa função aqui não são visíveis para essas outras funções. A variável dessa função não é visível. Então, essa aqui tem uma variável ano e uma idade. Essa aqui tem a variável ano e é dela. Eles não se comunicam. Para eu conseguir passar o valor que eu defini aqui para ele, eu tenho que retornar o valor para ele. Joia? Então é isso, pessoal. Essa é a dinâmica. É simples assim, não é difícil. Imagine dessa forma a função main. Manda essa função executar alguma coisa. Ele vai e executa do jeito que está escrito nele lá. E ele não sabe o que está acontecendo. Ele só sabe que essa função vai retornar um valor para ele. Aí ele retorna o ano de nascimento para ele. Aí ele vai continuar a executar o que tinha que executar. Ele vai mandar que essa função seja executada. Ele executa o que tem que fazer, retorna o valor para essa função, ele continua a executar o que tinha que executar, então ele ordena essa função a fazer o que ela tem que fazer, ela faz o que tem que fazer. Quando acabar, volta para cá, exatamente no ponto onde parou para chamar essa função, né? E continua o código, não tem mais o que fazer aí. Tudo bem? É simples assim, é fácil assim. Valeu, pessoal!